Kobe Bryant foi mais que um atleta. Foi uma mentalidade em carne e osso. 5 vezes campeão da NBA, 18 vezes All-Star, bicampeão olímpico e autor de 81 pontos em um único jogo, a segunda maior marca da história. Mas o que mais impressionava não era o talento, era a consistência, o zelo, o ritual. Kobe treinava em silêncio antes do mundo acordar, repetia 1000 vezes o mesmo arremesso, estudava os erros e voltava melhor, sempre. Porque ele sabia que o mundo só respeita quem sustenta o discurso com entrega. Menino que treinava. Como lenda, Kobe nasceu em 1978, na Filadélfia, mas passou parte da infância na Itália. Enquanto muitos garotos se contentavam com o recreio, ele passava horas sozinho, treinando arremessos imaginários com uma bola de meia. Aos 13 anos, já escrevia metas detalhadas sobre sua carreira na NBA. Não sonhos, planos. Ele não queria ser bom, queria ser inesquecível. E para isso começou cedo a recusar o ordinário. Enquanto os amigos descansavam, ele corria. Enquanto os outros riam, ele visualizava. Enquanto o mundo via um garoto magro, ele já se enxergava campeão. Harvey Specter diria: não existe mágica, existe método. O problema é que poucos têm coragem de seguir o plano. Kobe seguiu. Treinava de madrugada. Anotava cada detalhe. Estudava cada adversário. Não pela vitória, mas pela evolução. Porque para ele, ser comum era o maior dos fracassos. Perfeito. O treino começa quando todos param. Kobe não treinava para aparecer. Treinava para não depender da sorte. Ele acreditava que, quanto mais preparado estivesse, menos o acaso teria espaço. Enquanto outros buscavam motivação, ele construía rotina. Um de seus hábitos era chegar ao ginásio horas antes do treino oficial. Aquecer, repetir 1000 vezes os mesmos movimentos, depois treinar com o time, e depois treinar mais. Ele não saía até converter 100 arremessos consecutivos, sem errar. Sabe o que isso ensina? Que os grandes não buscam reconhecimento. Eles perseguem excelência. Harvey Specter resumiria assim: quem precisa de palco para performar nunca entendeu o jogo. Kobe fazia do treino o palco, da disciplina o holofote. E é por isso que, quando o mundo ligava as câmeras, ele já estava pronto. Não por mágica, mas por consistência. O código da confiança inquebrável Kobe não precisava de aprovação. Sua confiança vinha do compromisso. Ele não era arrogante, era convicto. Porque sabia o que tinha feito quando ninguém estava vendo. Ele dizia: eu treinei demais para ter medo. E essa é a chave. Confiança real não nasce de frases prontas. Nasce de preparo, de entrega, de repetição no escuro. Kobe era conhecido por estudar vídeos dos adversários por horas. Reassistia seus próprios jogos, não para se vangloriar, mas para encontrar falhas. A obsessão dele não era com o sucesso, mas com a lapidação. Harvey Specter diria: o mundo te testa quando você aparece, mas o resultado depende do que você fez quando ninguém assistia. Quer ser confiante? Então cumpra sua parte antes de cobrar resultado, porque quem não respeita o processo nunca segura o troféu. Perfeito. A fé que anda, antes de ver. Muita gente acha que primeiro vem o resultado, depois o comportamento. Mas Kobe fazia o oposto. Ele se comportava como campeão muito antes de se tornar um. Andava com postura, treinava como veterano, se alimentava, dormia e falava como quem já carregava o troféu. Sem saber, ele vivia um princípio espiritual poderoso: chamar as coisas que não são como se já fossem. Essa fé ativa é rara, é o que diferencia os que apenas esperam, dos que provocam a realidade. E Kobe provocava. Ele se via vencendo, e por isso, agia como quem já venceu. Harvey resumiria com frieza: se você não agir como alguém pronto, ninguém vai te levar a sério. Kobe não pedia para ser notado. Ele se tornava impossível de ignorar. Porque ele entendeu: o mundo se curva à visão de quem age com convicção. A dor não para os grandes. Em 2013, Kobe rompeu o tendão de Aquiles em quadra. A dor era absurda, a lesão grave. A maioria dos atletas cairia no chão esperando ajuda. Mas ele se levantou, caminhou mancando até a linha do lance livre e acertou os 2 pontos. Só depois saiu. Sabe o que isso mostra? Que o corpo pode estar quebrado, mas a mente tem que estar firme. Ele entendeu que a dor faz parte, que vencer dói, mas fugir da dor dói ainda mais.
Kobe não evitava o desconforto, ele se fortalecia nele. Harvey Specter diria com clareza: a diferença entre você e quem te inspira é o que cada um faz quando tudo desaba. Kobe treinava para esses momentos, para não depender da sorte, para continuar, mesmo quando parecia impossível. E é isso que os fracos não entendem. A dor que você evita é o treino que você precisa. O legado nascido da dor. A cena de Kobe acertando os 2 lances livres, mesmo lesionado, virou símbolo, não do físico, mas da mentalidade de aço. Ele podia ter parado, ter se deixado levar pela dor, mas escolheu terminar o que começou, porque para ele, resiliência era obrigação, não virtude. Esse é o tipo de mentalidade que molda legados. A diferença entre uma boa carreira e um nome eterno está aqui, na forma como você responde quando tudo dói. Kobe transformava a dor em degrau, treinava a mente tanto quanto o corpo. Sabia que o maior jogo era contra ele mesmo, contra o cansaço, a dúvida, o orgulho, o conformismo. Harvey diria sem piedade: se a sua dor te paralisa, é porque você nunca treinou para vencê-la. Kobe treinava, caía, levantava, e fazia isso com um detalhe que poucos têm: intencionalidade. O intelecto por trás da lenda Kobe não era só físico, era mente, era cálculo, era estudo obsessivo. Ele assistia gravações de jogos antigos por horas, analisava padrões de defesa, observava os mínimos gestos dos adversários para antecipar movimentos. Ele era um estrategista em forma de atleta. Enquanto outros confiavam no talento, Kobe confiava no preparo. Ele dizia: eu estudo tanto que o jogo desacelera para mim. Isso vale para qualquer área da vida. Quando você se compromete com o domínio, o caos diminui. Você vê mais, reage melhor, pensa mais rápido, porque não está improvisando, está executando um plano. Harvey Specter diria com frieza: a maioria perde porque chega despreparada para o que pediu a Deus. Kobe se preparava tanto que o impossível virava provável. Ele não jogava, ele arquitetava vitórias. O compromisso com a versão futura Kobe não treinava para manter o que tinha, treinava para se tornar o que ainda não era. A cada temporada surgia uma nova versão dele, mais ágil, mais técnico, mais frio. Ele era obcecado pela própria evolução. Não aceitava ser a mesma pessoa por 2 anos seguidos. Não aceitava repetir os mesmos erros. Não aceitava estagnar. Ele dizia: o trabalho não para quando você é campeão, é quando ele começa. Essa mentalidade é o oposto do que a maioria faz. Gente que melhora um pouco e já relaxa, que conquista algo e já se acomoda. Mas Kobe entendia que conquista sem constância é só um pico, não é legado. Harvey Specter resumiria assim: você é tão forte quanto sua próxima escolha. E Kobe escolhia crescer, sempre, mesmo quando ninguém estava cobrando. Silêncio, foco e reputação. Kobe nunca foi o mais carismático, nem o mais querido. E ele sabia disso, mas também sabia que o respeito dos gigantes não se compra com simpatia, se conquista com entrega. Enquanto muitos buscavam ser populares, ele buscava ser impecável. Ele não queria aplauso, queria resultado. Não queria ser gente como a gente, queria ser lenda. E isso exige abrir mão de aprovação fácil. Ele dizia: as pessoas não precisam gostar de você, elas precisam te respeitar. E esse é um dos motivos pelos quais ele incomodava, porque a disciplina dele escancarava a preguiça dos outros. O foco dele colocava em xeque a mediocridade de muitos. Harvey Specter diria: você quer ser amado ou quer ser inesquecível? Escolha, porque os dois raramente andam juntos. Kobe fez sua escolha, e ela o levou direto para a eternidade. A mente que se recusa a ser comum. Kobe não se comparava com os outros. Ele se comparava com a própria possibilidade. E isso é o que diferencia os grandes dos medianos. A régua interna. Ele não queria vencer alguém. Queria vencer a versão de ontem. Queria dormir com a consciência de que fez tudo o que podia. E mais um pouco. Porque ele sabia: o fracasso mais perigoso não é perder. É aceitar viver abaixo do seu potencial. Você pode achar isso exagero, mas enquanto você acha, alguém está construindo. Alguém está treinando. Alguém está evoluindo. E se você não se posicionar, vai assistir sua vaga ser ocupada por alguém mais determinado. Harvey Specter deixaria claro: o mundo não tem espaço para quem quer. Ele recompensa quem se impõe. Kobe não pedia espaço. Ele construía. E por isso, ficou.
Resumo: a mentalidade de Kobe não era charme, era um código, um conjunto de escolhas diárias sustentadas por visão, disciplina e fé. Não copie o arremesso, copie o padrão. Não deseje os títulos, deseje o comportamento que os constrói. Kobe não nasceu pronto, ele se forjou. E se você também decidir se forjar, o mundo vai ter que te notar. Você quer mudar de vida? Então mude o seu padrão. Quer deixar de ser comum? Então viva como quem já não aceita isso. Porque grandeza não é um presente, é um fruto. E todo fruto carrega dentro o gosto da renúncia. Harvey Specter diria com firmeza: a maioria vive como espectador. Os poucos que agem são os que entram para a história. Você vai continuar aplaudindo os grandes? Ou vai começar a se tornar um? A decisão é sua. E ela começa agora.